Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, daqui eu vou bem. Então vamos para mais um dia de leitura? Aqui, portanto, eu trago 2 livros, então, Novidades, Maestria Divina, de Josimere Resnauer. Pessoal, essa aqui é uma das minhas professoras, maravilhosa, a editora Almenara. Então esse livro Maestria Divina, ele traz para nós, né, etapas, de acordo com a nossa evolução pessoal, tudo aquilo que a gente pode conquistar, né, de modo individual, para irmos cada vez mais saudáveis e melhores diante da vida. Então ele é de fato uma expansão de consciência. Ele traz aí, né, projetos que, deixando aflorar dentro de nós, só darão bons frutos. Então, é um livro excelente. Então, conforme eu for estudando, naturalmente, passarei tudo aqui para nós, tá? O que confere, podermos nos aprimorar, tá certo? E o outro livro, também da mesma editorial, Almenara, O Perfume das Palavras, de Francisco Ruiz Girão. Gente, ele é um livro lindo. Ele traz 73 reflexões belíssimas, né? Para que a gente retorne à nossa essência. Então, realmente, isso aqui são chamados maravilhosos. E nós vamos acompanhar juntos. Eu não tenho conseguido trazer aí leituras diariamente, de modo pontual. No entanto, no mínimo, uma leitura semanal nós poderemos fazer. No mínimo. Então, não colocando, portanto, expectativa, a gente não se frustra, né? Então, é assim que nós vamos a cada vez melhor. E de fato tem também um terceiro livro, não menos importante, no entanto, nós vamos explorar um pouquinho dele ao final, este livro aqui, que traz um pouquinho sobre essa questão da nova era a qual estamos vivenciando, Metafísica, Jesus e os Essênios, de Dolores Cannon. Lembrando que também tenho feito um curso que é justamente de origem, né, autoria de Dolores Cannon, que é a hipnose quântico, num sentido um pouco diferente da hipnose, aliás, totalmente diferente dessa hipnose clássica. Coisa que, inclusive, anteriormente eu não tinha interessado. Não no sentido de criticar ou não gostar, não, de forma alguma. Porque nunca me chamou a atenção essa questão de hipnose. E hoje, a forma qual o mundo está, todos aí, de fato, nessa hipnose, mesmo que a moda inconsciente, é um processo manipulativo de toda uma sociedade, uma civilização, uma humanidade, né, por assim dizer. A gente conclui que, no fundo, todos estamos submetidos a questões do subconsciente ou inconsciente, o tempo todo. Nós dando conta de identificarmos isso ou não, ocorre. Então, né, só depois de identificar que realmente o curso ele está sendo maravilhoso, que é inclusive um curso que eu estou fazendo com Márcia Caria, uma brasileira, conheci ela através de Miriam Maguchi, também uma das minhas professoras, que também tem essa formação de BHQ, B1 Quantum Healing. Então, uma hipnose quântica, pessoal, e o que significa isso, hipnose quântica? Tem até um relato aqui da minha hipnose no meu canal. A hipnose quântica ela é diferente desse modo clássico, onde leva a pessoa para rememorar questões de um passado. Então, na verdade, ela faz o quê? De modo ascendente, amplia-se o campo de visão através da nossa centelha divina, ou seja, o nosso eu sou. Sim, Deus agindo por nós. Então, nós conseguimos identificar quem nós somos e vai aparecendo de modo, inclusive, gradativo. Ao que se requer, saibamos primeiro darmos compreensão no propósito de vida. Então, quando nós adentramos no caminho, né, de tentar descobrir, né, quem sou eu, o que estou fazendo aqui, eu não vim só trabalhar, né, dormir, comer, pagar contas, não, nós viemos para muito mais que isso. Então, é sobre falarmos também um pouquinho sobre essa questão de dualidade. Então, mais do que os cursos que eu já disponibilizo a nível de consultório terapêutico, e que antes mesmo de disponibilizar como terapeuta, eu primeiro recebi todos os atendimentos. Então, o meu interesse a princípio foi de paciente. Então, estar ali recebendo aquela dádiva foi onde aos poucos eu vou concluindo que tornar isso mais disponível, né, para as pessoas é melhor ainda. Então, isso é similar a liberar acessos e realmente honrosos, né? Então, quanto mais nós descobrimos sobre nós mesmos, estamos prontos, né, para poder compreender quem somos nós, o que é esse mundo, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos e o que significa Deus, o Criador, a fonte que nos mantém.
em amor constante. Portanto, não é o todo, que só existe um, Ele, nosso Pai, nosso Deus amado. Naturalmente, gente, nós vamos aí nos soltando, né, questões de crenças que por hora serviam, mas que hoje já limitam. Então a gente compreende isso com mais facilidade. Nós vamos aparando algumas arestas pontiagudas que sempre fizeram com que a gente sofresse. E sim, a gente identifica que as dores ou os conflitos, os problemas quando eles vêm justamente para que a gente coloque ordem nesses caos, né? Justo. E dando ordem a isso, a relevância maior é identificar soluções, sair desses enovelamentos, desses emaranhados de problemas. Isso só compete a nós, pois estando aí num modo de estado de presença genuína, nós vivemos o novo numa constante, pois deixamos com que Deus, né, de fato, nos auxilie a viver melhor, pois Deus sempre nos abençoa. Mas, porém, contudo, entretanto, se nós deixarmos, pois abençoados nós já somos, né, por questão de fractal divino. Todos nós temos a impregnação da centelha divina, que ela vem justamente aí como uma extensão do todo, mas ativa de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então nós precisamos deixar com que o nosso eu sou, em estado de graça, compreenda toda essa misericórdia divina que está por detrás desses véus das ilusões que a Matrix, né, ela naturalmente coloca sobre nós, a termos de simplesmente consolidar aquilo que a gente pede em ignorância ou em estado de esclarecimento. Então, sim, cursos ainda são ótimas formas de nos auxiliar aos esclarecimentos necessários, mais do que esclarecimentos, né? É realmente nós tentarmos identificar nossa essência. E nós, estando aqui no estado permanente do momento presente, nós não vamos ter que ficar mais escolhendo coisas, sofrendo com o passado, ou nem tampouco com o futuro. A gente simplesmente solta e deixa com que o melhor venha. Pois muitas vezes, quando a gente não dá conta, deixando com que Deus traga, o melhor assim estará. Isso não é místico, isso nem tampouco é religioso, isso é simplesmente deixar o fluir da vida, é viver na presença divina. Então nós temos o que, gente? Um espírito que ele encarnado que está, se torna alma. Portanto, isso aqui é só uma roupagem. E as experiências que dirigem o nosso livre-arbítrio, que já não está mais tão livre assim. Então nós já fizemos muitas coisas e como causa raiz estamos enovelados nesses efeitos disso tudo que nós criamos. Então criamos correspondente aos véus, né, das ilusões, e em questão de identificarmos que existem sim leis que nos regem, elas foram criadas pelo todo e elas não vão ser inviabilizadas ou inativadas por nossas ignorâncias. Assim como a lei da gravidade. A pessoa não vai pular do 10º andar, né? Em sã consciência, pois ela sabe que a lei da gravidade também vai exercer sobre a vida dela aquele resultado final. Então, sim, cada vez mais inteligentes, não só de um cognitivo que se utiliza de um raciocínio lógico. Não, gente, é mais do que concatenações a nível mental. É também a inteligência emocional e a inteligência espiritual. É isso que, inclusive, Jesus pede sempre em Cartas de Cristo, onde ele traz para nós que é imprescindível darmos consciência a quem nós somos. Cada vez mais identificamos isso e, de modo genuíno, podemos viver a nossa essência, mas não é fácil. O caminho do despertar, cada vez mais que o humano ele desperta, ele vai se sentindo sozinho aqui, da matéria. No entanto, mais próximo do todo. Como? Contemplando Deus dentro de nós. Pois o reino de Deus se faz presente dentro de nós, quando nós deixamos. Então, como eu disse aí há poucos segundos atrás, abençoados nós já somos. Basta saibamos, né, dar vazão a tudo isso, calando um pouquinho as questões de um ego, que ali se sentindo vítima, ou de alguma forma cheio de enovelamentos de traumas, dores,
medos, doenças, vai descobrir que invariavelmente tudo que chega é para que nós possamos transformar, pois tudo também é energia, a energia não se perde, se transforma, na equivalência a qual nós colocamos o que? Foco, observação. Então, com o propósito, devagar, nós vamos ao longe, um passo de cada vez. Então, assim como o projeto aqui do meu canal, um simples hábito fará com que nós cheguemos numa complexidade tal que a gente nem tão pouco precisa ficar preocupando com o resultado final, não. Então, da origem ao destino, a gente simplesmente só vive. Então, como se a vida fosse realmente essa viagem, genuinamente, assim como nós mapeamos ali no GPS, calculamos todo um trajeto para que a gente chegue aonde almeja. Então, com o objetivo, o sucesso vem. E essa vitória, gente, ela sempre é mais honrada de acordo com as dificuldades, os percalços que nós passamos ali, né? Neste estado de vivenciarmos o presente. Então, como se diz, aproveitemos a paisagem, pois ela é que ficará como, de fato, o que? Um engrandecimento de quem nós viemos para ser. É sobre isso. Alcançarmos a nossa maestria individual, assim como o próprio livro da Josimari Resnauer nos sugere. E também, gente, aqui só aproveitando e fazendo um adendo, hoje, 19 de março de 2026, olha para vocês verem como está seu 2026 aí. Não está fácil, no entanto, assim, é mais honrado, né? A vitória chegará com um sabor inenarrável e que assim, né, a gente possa deixar com que aconteça. E então, citando aí essa minha professora, Josimari Resnauer, não só minha professora, professora de tantos quantos queiram, né, absorver realmente esse maná de luz dela através dos cursos. Ela está com um curso, inclusive, novo, que diz respeito, né, como hoje, né, em especial, 19 de março, é dia da enchente de São José. Quem já ouviu aí falar da enchente de São José? São José, né, essa figura honrada, foi pai de Jesus, assim também como em outras encarnações, Saint Germain, né? Então, São José e várias outras, inclusive tem vídeos aqui do canal que a gente fala um pouquinho sobre isso. Aqui, lembrando por hora, São José, porque ele não foi só um homem idôneo, né, que foi escolhido para ser pai de Jesus, ele foi muito mais que isso, né? Inclusive para ser esposo de Maria. Pensa naquelas condições, chegar Jesus como assim ele veio à Terra e nos auxiliando. Imaginemos, pessoal, um homem honrado de fato, e esse espírito de amor e luz continua nos auxiliando de onde quer que ele esteja. E agora mesmo, o convite, o chamado para que a gente, né, traga a questão a fazer valer a chama violeta no planeta. O violeta que carrega aí o poder de transmutação, as ressignificações que todos nós humanos precisamos fazer constantemente a nível emocional. Sim, pois nada se perde, tudo se transforma. Então nós damos aí, né, um lapidar, de fato, naquilo que confere tratarmos o nosso ego, as nossas personas, as nossas máscaras, e ficamos cada vez mais purificados em espírito. Então o burilamento, a forja bruta, né, da nossa alma, ela é de fato nesse sentido aí. Então, quem já conclui aqui o que eu falo, tá similar ao proposto aqui do canal, que é o que, gente? Sustentar quem nós somos. Então, mais do que acessar uma melhor versão nossa, é de fato nos amar. Então, isso diz respeito, no mínimo, o que, gente? Se a gente não sabe ainda amar incondicionalmente. Sim, porque o humano, ele ainda coloca muitas condições, né, para amar. Então, no mínimo, é respeito. Vamos honrar o respeito, não só entre nós humanos, mas sobretudo com a terra, com Deus dentro de nós. É isso. Nós não vamos encontrar Deus fora, nós encontramos Deus dentro. O reino de Deus se faz presente dentro de nós. Só que aí, para vocês verem, inclusive já entro naquele assunto que eu quero discorrer um pouquinho dele, falando sobre esse livro aqui de Jesus e os Essênios. Quais são as 3 formas do humano se manter manipulado a nível religioso, político e futebol? Então é pão e circo, a torta e a direita, desde que o mundo é mundo. Agora o humano, então, ele começa a perceber que ele não está aqui só de passagem, né? Então a vida não é só esse oba-oba, ela é de fato esta viagem aí no sentido a retornarmos para nossa origem, e não
simplesmente só deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Enquanto ficarmos empurrando com a barriga, nós vamos tratando esse cebolão sem querer olhar para ele e vai trazendo traumas, mais conflitos, vitimismo e doenças. Então isso não confere saúde. A boa saúde mesmo é daquele humano que já entende que não gosta mais de viver enovelado nisso tudo que está acontecendo. O mundo, ele jaz no maligno, sim, até que a gente confira isso, né? Então, como se diz, aceita que dói menos, que a gente aceite isso e que queiramos, de fato, acessar uma melhor versão. Logo, nós iniciamos aí, pegar o fio da meada, nesse despertar. Então, o início de tudo é isso, né? O despertar. E a gente vai se sustentando, né? Aí no caminho, sem jamais atrapalhar o trabalho um do outro, né? Então que a gente faça o nosso melhor, a despeito daqueles que não entendem, e tá tudo bem, é livre-arbítrio. Nós não podemos obrigar ninguém a nada, nem tampouco nós fomos obrigados ou gostaríamos disso. Então, quando a boa palavra chega, simplesmente a gente deixa ela entrar sem empurrar para dentro. Então, vem novas conexões, né? A nível justamente desses biofótons de pensamento. Então, vamos deixar o conhecimento bater. Naturalmente, estará a informação dentro de nós, algo melhor, pois cada um é indivíduo. Ninguém será o melhor do outro, né? E vice-versa. Então, nós só podemos ser o nosso melhor. Para que competição? E a nível de religiosidade, política e futebol, a gente vê competição. Tá certo que a competição, a nível esportivo, é o modus operandi, né, aqui do planeta. Tá tudo certo. Mas tirando o meio esportivo, gente, competição é uma ignorância. É de fato despojada de inteligência emocional, tá? Porque ninguém vai ser o melhor do outro. E é sobre isso. E nós deixando com que o outro traga o seu melhor, né, em essência, que é fundamental. Cada qual, aí em centelha divina, começa a fazer as honras ao quê, gente? A Deus guiando a nossa vida. Pois Ele é a melhor companhia de um mental superior bem elaborado. Logo a gente cessa as questões, né, do nosso mental inferior, desse eguinho desenfreado, que ele vem para ajudar, mas quando ele está controlado por nós e não quando ele nos controla. Então, aquele humano que já se assessora de um coração puro, né? Simples, gente. Ele simplesmente deixa com que a compreensão que virá a modo individual para cada um, pois cada um tem uma experiência, uma bagagem nos conformes do que busca. E nós, como observadores, vamos observar aquilo que colocamos foco. Então vamos colocar foco no respeito. E agora mesmo o chamamento é para que a gente olhe lá no Oriente. Existe uma guerra, assim como sempre foi, no fundo. Só que agora é que o mundo está dando vazão a tentarmos compreender o que é isso, porque a água começou a bater na bunda de todo mundo, né? Então, digamos que aqui o chamado é que a gente pare de observar as guerras do mundo, pondo culpa simplesmente em um governo ou naqueles os quais nós entendemos que são algozes, pois dos dois lados tem algoz e vítima. Então, até quando nós vamos ficar degladiando? Desde a época do pão e circo. Aliás, desde a época a qual Jesus esteve aqui na Terra, isso acontece. Então, por que é que eu trago este livro de Jesus e os Essênios? É justamente para a gente lembrar o seguinte: não foi o Império Romano que crucificou, que sacrificou o Cristo. Vocês lembram que Pilatos, né? Ele simplesmente lavou suas mãos porque ele não compreendia, porque aquele bando de religiosos, e vamos lembrar quem estava ali para sacrificar o Cristo? Os judeus ortodoxos, né? Da linhagem dos fariseus ou dos sacerdotais, da casta que era diferente dos essênios e dos zelotes. Vocês lembram aí, né? Então, vamos aí compreender que, no mínimo, entre os judeus, existem essas 4 categorias. Vamos colocar assim a modo didático para a gente compreender melhor. Então, os zelotes queriam de todo jeito vingança ao Império Romano, não é? Então, eles se preparavam para isso. Eram guerreiros. E aí, de outro modo, os fariseus, a raça de víboras, né, que Jesus tanto falava,
e juntamente com os sacerdotes, que nem tão pouco eles viam Jesus. Eles ficavam lá dentro, o que, gente? Sedentos por sacrifícios. E hoje nós descobrimos que esses sacrifícios não eram só de animais, inclusive de humanos. É isso mesmo que você ouviu. Então, o descortinar dos véus chegou. Se você der um Google aí em qualquer coisa, entrar num aplicativo de internet, você pode conferir que entre todas as religiões do mundo, elas estão conspurcadas. Estou aqui falando mal do povo judeu? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Tanto entre judeus, entre católicos, cristãos, protestantes, né? Todas as vertentes de matrizes africana, aqui no Brasil, né, isso é muito bem consolidado, quanto as inúmeras, as milhares de religiões em volta do mundo, sempre existe o bem e o mal, por assim dizer, num propósito de aprendizado, até que chegue aquele que tem que dar vazão a transformar de modo melhor o que criou de não tão bom. Sim, é onde eu pergunto aqui no meu canal direto, quem você serve? Você serve a Deus? Auxiliando Deus, o todo? Sim, porque tem pessoas que acham que servem a Deus, que honram a Deus, mas falam mal do irmão. E vocês acham que essa pessoa, as coisas para ela serão muito boas aqui na Terra em diante? De agora para frente, gente, naturalmente tudo virá a olhos vistos, tá? Então, nesse descortinar dos véus das ilusões, vão ter muitos prantos e ranger de dentes. E que a gente não atrapalhe o bem que o outro está pronto para fazer. Pois o bem, ele não é só feito por mim ou por você aí que está me assistindo. Ele também é feito por outros. Outros que carregam verdades em suas consciências, suas bagagens e experiências. Relevante, né, ao quê? Ao bem maior que se faz. Então o bem, gente, ele jamais poderá ser em detrimento de outrem. O bem jamais poderá ser de fato comprovado em detrimento de alguém. O bem, por assim dizer, é bom. Então, aqueles que estão abrindo canais aí no YouTube, falando mal do outro irmão por conta de outra religião, e patati e patatá, esses não estão honrando a Deus. Eles estão, inclusive, atrapalhando o trabalho de Deus, que se faz presente no humano, independente de ser religioso ou não, independente de qual religião ele esteja. Então, gente, vamos ter humildade e honestidade? Nós carregamos o germe divino dentro de nós? Sim. Nosso bóson de Higgs? Também. Isso é científico, tá? Então não estou falando de nada místico, numa espiritualista apenas, né? Não, é mais do que essa visão. Estou falando aqui a modo científico. A mecânica quântica trouxe que a menor partícula do mundo não é o átomo, é a centelha divina. Em outras palavras, uns chamaram de partícula de Deus, que seja. Então, a natureza do humano contempla que ele agindo com Deus é um melhor coadjuvante da sua vida, pois o ator principal é o nosso Pai Criador. E quantas pessoas enoveladas estão nas trevas, eu vou apontar para baixo para não ter que falar o nome, né, desse tanto de demônios. E o nome que você quiser dar, então de forma alegórica, inclusive, porque são espíritos que não alcançaram a luz. Estão aí vivendo há éons e éons e éons de vida na erraticidade, não querem reencarnar e só prejudicam aqueles que tentam, né, serem o seu melhor, mas que sucumbe pelas apelações de exigências, paixonites do ego fugaz, né? Então essas paixonites fugazes, elas são como fogo de palha e servem ao que, gente? Ao hedonismo. Todas as vezes que o humano está no hedonismo, ele quer imputar o medo, ele quer imputar ao outro o poder, e o poder ao outro não funciona. Só Deus Pai é o onipotente com todos nós. Tirando ele, quem quer ter poder sobre o outro, seja a nível de lábia, seja a nível... Gente, indizíveis manipulações. Nós humanos somos manipulados não só a nível de lixo auditivo, músicas que nem são músicas, né? Então nós vamos descobrir aí que famílias que têm poderio sobre o mundo nos manipulam até com isso, com os hertz de frequência os quais nós ouvimos. Então vamos trocar um pouquinho dessa balbúrdia sonora para ouvir música clássica. Vamos vigiar e orar mais? Sim, vamos aproveitar e consumir algo melhor e mais nutritivo? Não só o que entra pela boca, mas aquilo que vai sair pela boca? O Mestre Jesus Cristo já dizia. Então a questão é, o que nós estamos consumindo a nível não só de globo ocular, mas de glândula pineal? O que é aquilo que nós sentimos no sexto sentido e para além?
mas que a gente não dá conta de identificar a nível aí desses 5 sentidos, mas que fundamentalmente vem trazer, né, as honras a identificarmos qual é a nossa essência. Sim, a quem você tem honrado, centelha? Você tem honrado a Deus no seu dia a dia, na sua rotina diária? Ou você tem atrapalhado o caminho que o outro está se individualizando para ser melhor? Pois aquele que atrapalha, não se negue, tá? Compreenda agora mesmo. Pare com isso nas relevâncias tais que nunca é tarde para fazer algo bom do seu rumo, tá bom? Então é sobre isso. Neste exato momento, nós somos manipulados tanto a nível de visão, audição, olfato. Sim, gente. Até mesmo questões do ar estão poluídas. E mais do que isso, o que a gente consome em todos os aspectos que pudermos imaginar. Desde um cosmético que a gente passa, tudo. E principalmente, gente, o visual. E essa manipulação nos mantém reféns ao quê, gente? Ao medo. Quem tem medo está muito longe de Deus. Eu vou repetir. Quem tem medo está longe de Deus, tá? Então, quando nós resolvemos esse nosso vórtice de força, o básico, e mais do que isso, o genésico, junto ao esplênico, ele vai nos purificando. Logo, se ele é genésico, nós criamos coisas melhores para a nossa vida, não é? Então, nós paramos de nos sabotar e de procrastinar o que viemos fazer e deixamos com que Deus nos honre, porque Ele sempre está pronto para isso. Isso já existe, pois nada existe que esteja fora de Deus. É nós que nos colocamos sempre longe do Pai, né? Que é tão misericordioso, tão bondoso, majestosamente, sempre nos honra com essa máxima de amor incondicional. No entanto, embora Ele não coloque condições para nos amar, a gente vive colocando condição para se olhar, se aceitar e para se resignar de que, no fundo, muitas vezes, se algo ruim nos acontece, é porque nós deixamos, nós criamos aquilo. Sim, tudo que chega até nós, somos nós que criamos. E aí, ao falarmos do povo que sacrificou Jesus, nós vamos lembrar, entre todas as religiões, eu repito, não só a do povo judeu, assim também como as religiões dos muçulmanos, olha o que eles têm coragem de fazer com as suas mulheres. Eles detonam com o sagrado feminino do mundo, né? Então, é horrendo, é horrível, e agora os véus das ilusões vão sendo aí, né, retirados, não tem como mais desver aquilo que a gente já viu, e eu quero ver aqueles que falavam sobre cortinas de fumaça, que achavam isso muito confortável, embora seja uma zona de conforto totalmente, né, sem conforto algum. E eu pergunto, vamos fazer assim como Dolores Cannon traz? O projeto de que o povo judeu, independente de ser judeu, ou repito, ser um cristão, ele só honra mesmo a Jesus ou a Deus quando ele faz o bem, sem olhar a quem. Então, não é só aos seus. Essas pessoas que ainda estão na dualidade vão continuar, portanto, na dualidade. Passado, futuro, mimimi, vitimismo, condenando, culpando, julgando, criticando o outro. Tá tudo bem, livre-arbítrio, mas elas não vão continuar aqui por muito tempo. Já aqueles, né, que já estão cientes de que sim, sem o despertar, sem expandir a sua consciência, né, não consegue viver mais bem aqui nesse planeta, tá tudo certo. Nunca é demais para começarmos. Aliás, vamos juntos, né? Justamente o canal aqui, o objetivo é esse, todos no mesmo barco. Não tem um humano que esteja encarnado na Terra que ele está pronto. Então nós temos que honrar com honestidade e humildade, de identificar que não somos oniscientes. Se não somos oniscientes, nem tampouco onipotentes, muito menos onipresentes, respeitemos Deus na nossa vida e o que Ele pode fazer na vida do outro. Quem tem dózinha, discute com Deus. Que ao invés de dó ou de medo, a gente possa desenvolver compaixão, indulgência ao próximo, e a consciência de cada um vai ser deflagrado aquilo que é preciso vir à tona. Então muitas coisas acontecerão. E que a gente possa sim auxiliar, como gostaríamos que fizessem conosco, com uma simples oração. Então essa questão de distância geográfica, ela cai por terra para aquele que tem boa vontade.
Então comecemos agora mesmo. Se aqui eu citei esse tanto de coisas, se eu citei inclusive a própria hipocrisia de religiosos, né, que acham que honram a Deus, mas na verdade não é Deus, é aquele Deus do Antigo Testamento, sabe, Javé. Então, ele não é o mesmo Deus, o único, o Criador, a fonte divina que nutre tudo e todos, o tudo. Sim, aquele Deus do Antigo Testamento, desde que em Deuteronômio, se não me engano é isso mesmo, Melquisedeque trouxe aí formas melhores daquele povo, né? Tentar sair de todo aquele emaranhamento não muito bom. E desde a guerra primordial a partir dos filhos de Abraão, isso surgiu e ainda é de fato um câncer na humanidade, que se faz através de potencializações de um ego ferido. Então largamos de ser vítimas, pois algoz e vítima só troca em cada vivência e encarnação. Vamos parar com isso de uma vez, auxiliando os nossos irmãos, pois em outra instância nós é que estávamos lá. Ou quem sabe, né, poderemos viver isso, mas não vai dar tempo mais de viver isso aqui no planeta. Então, desde a guerra primordial dos filhos de Abraão, nós vamos compreender que, inclusive, entre os próprios judeus, existem os que honram a Deus e aqueles que honram as ordens de baixo. Os julgadores, os que fazem escárnio, os que dizem raca, esses sim, são de fato aqueles que não vão continuar reencarnando aqui na Terra. Independente do tempo da sua vida atual, eles não vão continuar aqui, pois nesse ápice da transição planetária, tudo confere que os mansos e humildes, os pacíficos, os puros de coração, continuarão aqui, pois a quinta D já se faz presente para aqueles que estão sabendo sentir o amor, que a âmbito de compreendermos um cadinho a mais é de fato inenarrável, a gente não sabe nem dizer, mas o amor de Deus, do grande sol central, de Alcione, do multiverso, né? Porque Deus Pai é criador de tudo, então tudo que há de melhor vem dele, independente de darmos nome. Essa energia da quinta D já se faz presente, mas só para quem já se aceitou como espírito eterno em vida, pois 3D é do reino animal, a quarta D do plano astral, do homem, do hominal, que já se compreende como espírito eterno em evolução, e que embora ele esteja como João ou Maria, ele não é João e Maria, ele é sua presença divina do Eu Sou. Então, já sentindo 3D, quarta D, ele está pronto para iniciar, né, vislumbrar o que é de fato essa quinta dimensão. Aqueles que vão continuar feito verdadeiros animais, zombando, criticando, escarnecendo, fanáticos, idólatras de um deusinho com letra minúscula, e que nem poderíamos chamar de Deus, mas é só na equivalência didática entendermos. Aqueles que honram aquele Deus do Primeiro Testamento, que ainda fazem, de acordo com aquela casta judaica sacerdotal, sacrifícios, mais do que animais e de humanos, pois tem esses, e foram todos deflagrados por essa mídia agora. Então sabe um presidente aí, um estadista famoso da terra do tio Sam? Ele, inclusive, independente do lado que ele toca a banda, ele trouxe, através de liberações de milhares de documentos, daquele outro rapaz que está envolvido com banqueiros, etc e tal. E você que já está acompanhando aqui o meu canal já sabe o que eu quero dizer disso tudo. Eu não vou ficar repetindo estes nomes para não trazer este quantum energético não muito bom para o momento. Então aqui neste exato vídeo é só amor e luz, tá? Então sim, voltemos a contemplar Jesus e os essênios. Ele, honrado o povo judeu que tinha sabedoria, que eles sabiam que degladiar não era importante, porque Deus estava dentro deles. Os essênios, gente. Então vamos lembrar, judeus essênios, zelotes, fariseus e sacerdotais. Esses sacerdotais e os fariseus são os que mais nós vemos por aí, né? Então, por fora, bela viola, que pá na cabeça, mas é pão bolorento por dentro. E não estou tampouco falando que todo mundo que usa quipá é assim, mas que em todas as religiões há um antro de perdição. Seja você na vertente cristã,
do católico, do protestante, do umbandista, do espírita, kardecista, infindáveis as religiões, independente dos seus ritos dogmáticos, doutrinas. Jesus não veio ensinar religião, ele veio ensinar a maestria de nós deixarmos com que o nosso Cristo interno desperte. É isso mesmo que você ouviu. Jesus, ele não pediu para ser idolatrado. Aliás, esses religiosos ortodoxos e totalmente doutrinários que usam o que? De fanatismo, sectarismo, separação, fundamentalismo, eles não utilizam em essência o religar com Deus. Eles estão envoltos em trevas por conta dos seus egos, pois é o ego que é idólatra. E eles ainda idolatram aquele, que é Deus escarnecedor, que mandava sacrifício aos humanos. Sim, gente, que Deus é esse que você pedindo pão te dá pedra que comer? Em Cartas de Cristo, Jesus fala disso. O judeu ortodoxo da época, a grande maioria, nem todos, assim como os judeus de hoje, existem ótimos judeus. Eu, inclusive, conheço pessoas assim. Independente da religião, o problema não é a religião. O problema é o humano que se faz ignorante e perpetua estas coisas horrendas nas religiões. Então, sim, Jesus veio da linhagem dos essênios, tanto por mãe Maria, quanto pelo seu pai, José, Então, mesmo não sendo biológico, tudo que se sugere, pelas vivências e evidências que os livros trazem, é que ele vem da casta dos essênios, aquele povo que realmente buscava conexão com Deus, que buscavam purificarem-se em espírito, que sabiam, daquelas questões para além de dogmas e doutrinas, que eles realmente buscavam contemplar a natureza em gratidão, em honras a Deus. Eles inclusive eram vegetarianos, também nem tão pouco estou falando mal de quem come carne, tá? Então, gente, só ouça, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Naturalmente, o que acontece? Os judeus essênios, eles viviam em comunidade, pois acreditavam que um pelo outro sempre ia mais honrado, Mais do que isso, viviam praticamente fugindo daquele povo todo que queria só o quê? Prejudicá-los. Então não foi fácil para os judeus essênios, e eu acredito que hoje mesmo muitas pessoas carregam em essência essa sabedoria do povo judeu essênio, tá? E mais do que nunca, cristãos verdadeiros, porque independente que a pessoa se intitule ser cristã ou não, tá? Ela mostra que segue a essência de Jesus quando ela faz o bem sem olhar a quem. Então, independente de ser religiosa ou não, cristão se prova, não se fala, Assim como o próprio povo judeu. Então, vocês estão vendo, depois dessa balbúrdia toda da mídia, o que é a meio político, Nós estamos vendo quem não honra a Deus e quem honra o quê? As trevas, desde sacrifícios humanos e outras coisas que eu não vou falar aqui novamente nesse vídeo. Então, quem tem olhos de ver, vejam. Quem tem ouvidos de ouvir, ouçam. A escarlate já está em cima da besta. E as trombetas do Apocalipse estão aí, E vai ouvir aqueles que são honrados perante Deus, o reino de Deus, tá? Que cada um pode contemplar ativamente dentro de si, mas só quando se reconhece filho do Pai. Então, é muito pelo contrário, não tem nada a ver com dogmatismo e com doutrinação. E Jesus, mostrou isso. Tanto é que aqui eu vou só trazer um spoiler, de outros vídeos que eu gostaria de gravar aqui para vocês. Vocês sabiam, isso é uma curiosidade, que inclusive está no livro de Urântia. Na pequena infância de Jesus, ele era dado às artes. Então, certa vez, ele pega uma espécie de giz, um caco de telha, tijolo, alguma coisa assim, e desenha no chão. Sabe o que os sacerdotes fazem? Vão buzinar no ouvido de Maria e de José. Seu filho é um bruxo. Seu filho é um mago. E aí, no livro de Urântia tem a palavra certinha, mas eles quiseram, dizer que Jesus estava profanando aquela religião ortodoxa. Por quê? Porque ele estava simplesmente desenhando a natureza, ele gostava, de observar
tudo que é relevante remete a Deus. E, muito pelo contrário, um povo vivido ali sob cabresto não aguentaram Jesus. Não é à toa que sacrificaram ele. Então, assim, né, como estamos aí, mais do que considerarmos que hoje, 19 de março de 2026, é enchente de São José, é trazer à tona este quanto energético de amor e lucidez deste homem honrado, que ele não foi escolhido ao acaso para ser pai do nosso mestre, então ele teve que ser muito bem orientado, assim como a doce Mãe Maria Santíssima, eles não foram pais ao acaso. Então eles não foram apenas pais bons, eles foram muito mais do que um casal idôneo, que veio, né, dar vazão aí aos planos divinos na Terra. E, naturalmente, mais do que essa enchente de São José, é comemorarmos, né, fazermos aí as honras a Saint Germain, esse espírito de luz, esse avatar, né, o regente do 7º raio, da transmutação, o violeta. Vamos, né, ativar a chama violeta em qualquer contexto. Então aqui só um pequeno decreto que a gente pode fazer. Antes de dormir, você simplesmente vai fazer suas orações, como é de costume, ou suas preces, ou as considerações que você tiver, independente da sua crença. Mas introspecta, medita, entra para dentro e fala: Deus, eu ativo agora a chama violeta aqui na minha vida, transmutando tudo aquilo que eu fiz que não é tão bom. Porque sim, gente, vamos ser honestos, né? Nós não estamos prontos. Então, na equivalência de que precisamos, melhorar este nosso quanto energético de luz, de dentro para fora, estamos muito aquém daquilo que nos compete, né? Então, quanto mais nós honramos o propósito, mais nós vamos identificar que nós precisamos aprender demais. Então, vamos ativar a chama violeta? E aqui um decreto antes de finalizar. Eu sou a chama violeta que atua em mim e reluz. Eu sou o fogo violeta, só me submeto à luz. Eu sou a chama violeta, poder cósmico, farol. Eu sou o fogo violeta, radiante como o sol. Eu sou a luz de Deus a toda hora brilhando. Eu sou o poder de Deus que a todos vai libertando. Assim é, assim está feito. Decretado está, cumpra-se. Faça de coração, tá, centelha, onde quer que você esteja. E, obviamente, não deixe de orar o Pai Nosso, a Ave Maria, as suas preces corriqueiras, mas sempre com o coração lúcido, aberto e que vai se purificando aí, né, frente às adversidades do caminho. Mantenha-se forte, assim como os essênios ensinavam. Vamos então sorver deste maná de luz e amor? Ainda que por hora a gente não compreenda, né, mas que a gente pode simplesmente, né, adoçar nossa vida com este mel, que é o mesmo mel, aquele que João o Batista, o primo de Jesus, que veio 6 meses antes dele, né, trouxe aí profundas reflexões para todos nós. Então, gente, se observarmos a história, está cheio de contextos que dizem respeito ao humano que veio se libertar das amarras do seu próprio ego. Sim, porque é só o ego hedonista que honra as trevas. Aquele que já tem lucidez honra sua centelha divina, seu estado de presença do Eu Sou, honra Jesus, honra a Deus. E honra todos aqueles emissários de luz que nos honram agora mesmo. Assim como aqui dito, hoje, né, em especial, a Saint Germain. E ele foi diversas outras personalidades, né, maravilhosas, aí para nos honrar com todo este entendimento. Basta você estudar, você vai perceber o quão Deus é bom e generoso com a gente, tá? Então, só para deixar bem claro, Paixão de Cristo está próxima, então estamos em plena quaresma. Sim, nós vamos fazer, portanto, as honras a tentar contemplar o que Jesus viveu. Ele não veio pedir para você se sacrificar. Ele veio pedir para você tomar maestria de ser quem veio para ser. E livre dos pesados fardos da matéria, ou seja, do lado ruim do ego, você se alicerça na sua base firme, escolhe o caminho do meio e vai para Deus. Como? Num sentido alegórico, claro, mas nas boas práticas, a parar de escolher um lado. Então, vamos sair desta questão da visão limitada aos 5 sentidos, essa dualidade terrível e trevosa, agora mesmo. Passado, futuro, ai meu sais. Escolher uma pessoa de religião, política, time de futebol diferente, paremos com isso. Vamos sair da separação? Saia da separação que você fez com a sua centelha divina, agora mesmo. Quando você contemplar união a ela,
você vai honrar Deus dentro de você e naturalmente você não vai se separar mais de humano nenhum. E quando você se deparar com uma boa oportunidade de resolver algum conflito, você se ajusta diante da parte que te cabe e se sustenta e expande isso dentro de você. Logo, individualizando-se, você estará pronto para o quê? Expandir sabedoria aonde quer que você passe. Auxiliando inclusive aquele irmão que outrora, nas suas ignorâncias, você falaria mal, você criticaria, você condenaria. E você para de se julgar e para de se culpar por isso. E só pega agora mesmo com honestidade e faz o seu melhor. Inclusive para ajudar aquele outro, aquele que na questão de ser diferente de você, você ainda não o aceita. Então vamos largar dessa leviandade de não aceitar o melhor do outro, deixa com que o outro faça o seu melhor. Então vamos parar, né, de prejudicar o irmão, que ele é tão humano quanto nós, tá? Porque a justiça se faz presente no reino de Deus, em consciência. Inclusive me lembrou, vou fazer outro vídeo falando sobre Garabandal, as aparições de Mãe Maria, durante 4 anos sucessivos, entre 1961 e 1965. Vocês sabiam que Mãe Maria apareceu em Garabandal e ela falou sobre essa questão toda que nós vamos passar por ela? E sem citar esta frase, os 3 dias de escuridão, mas na relevância que você vai entender o que eu quero dizer, ela não citou dessa forma, mas ela trouxe as revelações que virão nesse 2026. Farei outro vídeo só para falar disso, tá? Então, Mãe Maria, assim como citei também Saint Germain, Mãe Maria já tem informações pela Grande Fraternidade Branca que ela é uma das Bodhisattvas, que nos auxilia aqui na questão planetária. O que é uma Bodhisattva, Gi? É aquele que, mesmo ascendendo, ele não abandona nenhum humano. Então, até que um próximo humano, né, o último humano ainda precise, né, de acelerar seus processos de evolução e de individuar-se, ascender, ela ainda estará aqui. Não só ela, mas vários outros seres, que inclusive, né, adquiriram até a maestria, mais do que ser em individualidade, mas da bilocação. Mãe Maria, assim como o Padre Pio, que esteve presente e viu Mãe Maria lá em Garabandal, conforme eu acabei de citar esse caso aqui, naquele vilarejo lá da Espanha, Garabandal. Gente, é uma informação assim muito honrada que vai ajudar com que a gente se aperceba, porque eu acredito que os tempos vindouros disso tudo acontecer é agora em 2026. Independente que saibamos curtir o momento presente, né? É sobre isso, sem ansiedade. Mas eu acredito muito, né? Independente de ansiedade ou não, que vai ser agora. Porque tem tanta coisa aí às vistas daqueles que vão ficar cegos, né? Porque estão tentando tapar o sol com a peneira. Então a maior cegueira é não querer, né? Não se redimir diante de Deus, né? Porque somos muito imperfeitos. Então, tal qual Deus é na nossa vida, vamos deixar com que Ele nos abençoe, né? Assim como o próprio Jesus, Ele veio, se colocou à prova, né? À mercê dos caprichos humanos nesse sentido, mas não para que a gente continue na ignorância. Façamos as honras ao que o Mestre veio ensinar. Perdão, gente, a boa palavra da vez. Perdão, respeito. Então, é sobre isso. Quem que crucificou Jesus não foram os romanos, não foi o Império Romano. Pilatos lavou as mãos, ele deixou com que o povo decidisse. E o que o judeu ortodoxo cego da época fez? Eles escolheram Jesus para crucificá-lo, ao invés de Barrabás. Então sim, foi o povo judeu que crucificou Jesus. E justamente essa elite globalista do mundo ainda carrega esse germe tenebroso de ignorância profunda e fomenta o ódio no mundo agora mesmo. Então, vamos nos atentar ao que está acontecendo. Vamos honrar a linhagem dos judeus essênios. E quem sabe você mesmo sendo cristão, tem essa impregnação em você por árvore genealógica, por ancestralidade. É sobre isso, né? Então, aqueles que estão se sentindo incomodados com tudo isso que está acontecendo, é muito provável que tenham, tá, gente? Então, aqui não foi para criticar nada, muito pelo contrário, para que você contemple aí o que remete a você, todas essas diferenças no campo,
Vamos dar foco ao que é preciso? Sermos quem nós viemos para ser? Pois é sobre isso que Jesus veio aqui na Terra, dizer para nós que o reino de Deus está dentro de nós. Deus genuinamente só se faz ativo quando você enxerga ele dentro de você. Logo você já está pronto para ser bênção na vida do outro que você enxerga lá fora. Então, enquanto você ficar procurando Deus no externo, assim como as religiões sugerem, a política, futebol em separação, não dá bom, tá certo? Então é sobre isso. Vamos deixar o fluir da vida, independente de time, política ou religião. Se você não deixar com que isso tudo te faça sucumbir em ego, você se utiliza do lado melhor de tudo, sem se separar. A palavra da vez é sabedoria, sem ignorâncias. A dualidade já é uma baita de uma ignorância, né? Então que a gente possa aí fazer maestria da nossa vida. E nesse dia honrado, que ao findar, né, da noite, que chegará, a gente possa refletir no que fizemos de melhor. E se de alguma forma estamos inebriados em dores, que a gente escolha sair desses sofrimentos e que nos utilizemos dessas dores como verdadeiras campainhas para mostrar que não estamos plantando coisas boas. É sobre isso. Então que a gente possa escolher um novo plantio, assim novas colheitas chegarão, tá? E mais do que isso, vamos deixar com que Deus nos auxilie a lavrar essa terra, vamos preparar o nosso terreno. A boa semente então foi plantada. Então se você ouviu uma boa palavra, assim como semente que faz rede viva aí dentro de ti agora mesmo, já deixa o seu like. Se você esteve acompanhando aqui comigo, comenta no vídeo, vai ser uma satisfação. E mais do que isso, ative o sininho para continuar recebendo o meu conteúdo. Compartilhe com aqueles que possam gostar e também com aqueles que ainda não ouviram falar a respeito. Vamos ser altruístas ao invés de egoístas, tá? Então, hoje o chamamento aqui do vídeo no canal foi esse. Amanhã, então, eu vou passar a outra parte do vídeo sobre a leitura da semana, tá certo, pessoal? Então, é sobre isso. Como sempre, os meus desejos são de autorrespeito e respeito ao próximo. Logo, muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Gratidão profunda. Namastê.